Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um vídeo, um react de um vídeo do Caio Fábio. Ou seja, o Caio Fábio vai estrear no nosso canal aqui, aparecendo como react. A gente já dialogou um pouco com essa galera mais progressista, né? E inclusive nós fomos alvos de críticas. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse tema aqui, porque o problema não é só o tradicionalismo, o problema não é só o legalismo. Nós temos um outro extremo que pode afetar a Igreja de Deus, que é o progressismo. Então por isso que nós vamos fazer um react aqui do Caio Fábio, que lança um curso com o título Jesus, a chave hermenêutica. Nós vamos pontuar algumas questões aqui sobre isso, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir o apoio de vocês aqui para o canal, para a gente continuar gravando o vídeo. Né? Temos 2 livros que nós escrevemos, Experiências em uma Pandemia, que conta uma história particular minha, de testemunho com Deus nas dificuldades da pandemia. Também um livro de poesias, para quem gosta de poesia. Eu faço diversas poesias ali, desabafando com Deus, poesias bem-humoradas, poesias de momentos difíceis e etc. Então, se você também gosta de poesia, você também pode adquirir pelo link da descrição. E você também pode ajudar o canal adquirindo o curso de teologia aqui do link da descrição, que é um curso excelente para você se aprofundar mais nos seus conhecimentos teológicos. E caso você só queira ajudar o canal, tem a chave Pix aqui nos comentários, aliás, na descrição, para você ajudar. A gente está passando por um período de desemprego, mais um dos períodos de desemprego que a gente enfrentou ao longo da história. Às vezes a gente não está com muita cabeça para gravar vídeo, eu mesmo hoje não estava muito bem, mas a gente acaba fazendo esforço para não faltar conteúdo aqui para vocês. A gente conta com a ajuda de vocês. Se vocês querem que esse canal continue, se esse canal é importante de fato para você, se você entende que esse canal faz a diferença na sua vida, ajude de alguma dessas formas que eu acabei de citar aqui, tá bom? Com o que Deus tiver proposto no seu coração. Então, seguindo, vamos ao vídeo propriamente dito do senhor Caio Fábio, falando sobre o seu curso aqui. Como conciliar o Velho Testamento com o Novo Testamento, se Jesus olha para o Velho Testamento e nas coisas mais importantes, mais fundamentais, ele se contrapõe, dizendo: ouvistes o que foi dito no passado aos antigos por Moisés? Eu, porém, vos digo, estabelece um contraditório. Há um contraditório, não dá para negar que não há. O problema é que O que está dando a entender aqui, que parece que o Caio Fábio está querendo dizer que Jesus veio para contradizer aí o Antigo Testamento. E não é bem assim. A gente vê no ensino sobre adultério, por exemplo, em Mateus 5, 27, que Jesus ele não contrapõe o mandamento do adultério, ele aprofunda. Ele fala, se o homem só olhar com uma intenção impura, ele já está adulterando com essa mulher, né? Então, existe uma forma também de aprofundar, de validar esse Antigo Testamento, embora há uma mudança da Antiga para a Nova Aliança na questão de como o juízo de Deus era aplicado, né? Naquela época o juízo era mais imediato, em algumas formas, né? No Novo Testamento, não que o juízo não vá acontecer, mas ele não é imediato como ele era ali no Antigo Testamento, né? Mas a gente não pode assim pegar e citar e falar assim, não, o Jesus veio para contrapor o Antigo Testamento. Senão aqui isso não faz sentido, por exemplo, no ensino sobre o adultério, né? Jesus ele aprofunda muitas das coisas. Jesus combate muitas das interpretações também erradas que eram feitas, né? Por exemplo, ele fala que não veio abolir a lei de Moisés, ele veio cumprir a lei de Moisés, ou seja, preencher, completar. Né? Então, isso aqui em Mateus 5, 17, 18. Então, a gente não pode só falar assim, Jesus veio contrapor o Antigo Testamento não é palavra de Deus, não serve para mais nada. A gente não pode tratar as coisas nesses termos, né? o problema é que a antiga aliança e a nova aliança, que é em Cristo,
foram colocados dentro do mesmo livro e disseram para as pessoas: dessa capa a essa capa é tudo igual, é palavra de Deus. Aí a pessoa pega, na sua ingenuidade, vai tentar conciliar e vai ficando louca, uma esquizofrenia. Como é que eu vou tratar coisas tão díspares como palavra de Deus? E aonde Jesus entra nisso? Se Jesus é o Filho de Deus encarnado, se o que ele ensinou é o Verbo encarnado, se ele encarnou o Verbo que ele propôs, a palavra que ele propôs, se a palavra que ele propôs é o Evangelho, e se o cerne do Evangelho é amor, e a proposta e a prática de Jesus são totalmente antagônicos ao que, por exemplo, Moisés ensinou, como é que no mesmo livro eu vou conseguir ser obediente a coisas tão díspares? Isso enlouquece, esquizofreniza a cabeça de um bocado de gente, torna muita gente, tem tornado muita gente até. O amor, né? Como se o Antigo Testamento não ensinasse o amor. Você vê que os 10 mandamentos, por exemplo, a segunda parte, ela trata do amor ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem honra a teu pai e tua mãe também, né? Que eu esqueci de citar. Não cobiçarás, né? Então, assim, né? Isso que o Caio Fábio tá falando não é verdade. Não é verdade. Tanto que do Antigo Testamento se valoriza sim essa ação do amor também, né? Ele está querendo dizer que o amor aqui era meio que Jesus que veio com essa ideia de amor, porque o Antigo Testamento ele não tinha muito isso, pelo menos parece que é o que eu estou entendendo aqui, né? Muita gente ateia no curso dos tempos. Pois bem, está aqui o que eu ensino para as pessoas. Os ateus, então, a culpa é da Bíblia, né? As pessoas são ateias por culpa da Bíblia. E o Caio Fábio ele vai trazer a solução ali para o problema do ateísmo. Para salvar a mente dos cristãos da loucura, e olha que é difícil, porque a maioria surta mesmo. Jesus, a chave hermenêutica, é o curso que você tem que fazer, porque você tem que aprender que uma coisa foi uma coisa, e a outra coisa é outra e é eterna e é perene, não é relativizável, e que Jesus substituiu. As outras coisas eram projeções, era a caverna de Platão. O Evangelho é a manifestação definitiva, clara, encarnada do que Jesus veio para ensinar. Jesus, a chave hermenêutica, para você aprender a ler, a enxergar, a filtrar, a não enlouquecer. Ao contrário, viver pacificada e equilibradamente. Meu Deus, tudo isso é seu. Basta você querer. Jesus, a chave hermenêutica. Ele parece até bem sábio, né? Falando cabelo grande, barba, né? Então nós somos loucos, tá, galera? Nós somos loucos porque nós acreditamos na inspiração da palavra de Deus de forma completa. Então, eu sou louco. Então vamos lá. O Jesus como chave hermenêutica é um princípio de interpretação, é uma perspectiva central da palavra de Deus. É um conceito que unifica a Bíblia. Então, nesse caso, sim, Jesus ele é a chave hermenêutica, né? As Escrituras apontam para Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Essa é a leitura correta de Jesus como chave hermenêutica, embora exista outros princípios interpretativos para que você possa interpretar a Escritura. Jesus ele é sim esse ponto central, mas existe esse uso equivocado de Jesus como chave hermenêutica, né? Que determina, como se Jesus determinasse o que é inspirado e o que não é. Se em outros livros da Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que algo é errado, só que Jesus não diz que aquele algo é errado, então a gente tem que ficar com Jesus e não com Paulo, né? Então joga Paulo contra Jesus, como se fosse assim. Ainda que Jesus não disse que aquilo era certo, né? Mas só do fato de Jesus não ter dito nada sobre o termo em questão, então o apóstolo Paulo está enganado, porque Paulo disse o que Jesus não disse. Então essa é mais ou menos a dinâmica que essa galera acredita. Por exemplo, um exemplo bem clássico, né? O relacionamento que não é heterossexual.
né? O relacionamento homoafetivo. Jesus não cita claramente em nenhum dos evangelhos que isso é pecado. Só que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos que isso é pecado e em outras referências bíblicas também. Então, na prática, o que essa galera pensa? Jesus não diz nada sobre isso. Paulo está dizendo. Mas já que Jesus é a chave hermenêutica, então a gente descarta o que Paulo diz e fica com Jesus. Entende? É assim a dinâmica deles. Qual que é a ideia? A escritura não é a palavra de Deus na visão desse pessoal. A escritura contém a palavra de Deus. É um cânon dentro do cânon. E como que eu vou diferenciar o que é a palavra de Deus e o que não é? Jesus. Se algo que eu ver na Bíblia Jesus não disse claramente, esse algo então não deve ser aí levado em conta. Esse algo não é inspirado. Mas a gente vai refutar isso usando o próprio princípio de Jesus como chave hermenêutica. Por exemplo, quando a gente vai em João 10, verso 3, aliás, antes disso tudo, a gente tem que lembrar que Jesus, o nascimento de Jesus é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento não tivesse valor nenhum, por que Jesus seria o cumprimento dessas profecias? Né? Já que o Antigo Testamento não tem valor nenhum, não é inspirado e tal, por que Jesus ele vem e cumpre exatamente o que o Antigo Testamento diz a respeito dele? João 10:35. Por que eu coloquei 10:13? João 10:35 diz o quê? E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Olha só. Isso aqui, qual contexto que está isso aqui? Jesus ali está debatendo com os líderes judeus, né? Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente, né? No capítulo 10, no verso 23. E aí Jesus fala, eu já lhe disse, vocês não crerão em mim. As provas são obras que realizo em nome do Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. E ali vem aquele debate ali. Eles até pegam pedras para atirar em Jesus, mas Jesus ele usa as escrituras para contrapor os fariseus. Que escrituras que ele usa aqui? É o Antigo Testamento. O próprio Jesus, que essa galera progressista, liberal, fala que é a chave hermenêutica deles, valoriza o Velho Testamento, o Antigo Testamento, em vários momentos. Na realidade, eles colocam o próprio Jesus no filtro, não é só as escrituras. O próprio Jesus ele é filtrado pelas suas ideias humanistas, pelas suas ideias progressistas. É isso que acontece. Então, a gente vê aqui Lucas 24:44. Você percebe que alguns textos que a gente vai usar aqui, a gente já usou num outro vídeo que a gente gravou, do Sola Escritura na Bíblia. Ali a gente falou um pouco contra o tradicionalismo, contra o legalismo, e até algumas vezes contra o catolicismo, que usam dessa tradição, né? Existem, infelizmente, no meio adventista, as pessoas da ala mais tradicionalista, que colocam doutrinas em cima da Bíblia, adicionam regras que não existem, tem uma postura mais legalista na questão do estilo de vida cristão e etc. Né? Não pode fazer um monte de coisa na visão deles, mas que não está na Bíblia. Eles utilizam ou as próprias tradições ou a má interpretação dos escritos de Ellen White para afirmarem suas posições. E aqui a gente tem um outro extremo. Então, o Sola Escritura ele combate esses dois extremos. Esse outro extremo é o progressista, que quer tirar as coisas da Bíblia. O tradicionalista quer acrescentar muitas vezes. E o progressista quer tirar e acrescentar suas próprias ideias erradas, né? Que seguem a cultura contemporânea. Lucas 24:44. Jesus falando aqui com os discípulos, né, no caminho de Emaús. Em seguida disse, enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao seu respeito.
Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Entendessem as Escrituras. Jesus explica. Para Jesus é importante que aqueles discípulos entendam as Escrituras. Uai, mas Jesus não é a chave hermenêutica da galera progressista? Mas aqui está mostrando que esse próprio Jesus que eles falam que é a chave hermenêutica deles, está aqui valorizando o Velho Testamento, ensinando o Antigo Testamento para que as pessoas entendessem o seu ministério. Ele podia dizer, eu sou a chave hermenêutica, só olhem para mim e para as minhas obras. Mas não, ele faz questão de citar o Antigo Testamento, valorizando assim e contradizendo o que essa galera progressista fala, o que esses teólogos liberais falam, entende? Então, o Jesus, na realidade, desse pessoal progressista é um Jesus fantasioso. Eles ficam tentando encaixar alguma coisa da Bíblia na ideia deles. Eles querem tratar a Bíblia como um cardápio, eles querem tratar a Bíblia como o Tinder. Você dá match no texto que você gosta e dá o xizinho ali no texto que você não gosta. Mas nem isso eles conseguem fazer, né? Mesmo só usando Jesus ali, ainda assim eles se contradizem. Jesus ainda discorda deles. Não era muito mais fácil eles falarem, eu não creio na Bíblia, eu sou ateu, eu acredito nisso e ponto. Mas não, o inimigo é sujo, ele quer misturar a verdade com a mentira. Essa é a obra do diabo, essa é a obra de Satanás. Você vê aqui que um pouco antes, nesse mesmo episódio do Caminho de Emaús, eles falam que estão desesperançados, aqueles discípulos, e Jesus fala, no verso 25 aqui do capítulo 24 de Lucas, como vocês são tolos, como custam entender os que os profetas registraram nas Escrituras? Olha só. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então aqui Jesus mais uma vez valorizando o Antigo Testamento. Ele podia ter falado, não, olha para mim, eu sou a chave hermenêutica mesmo. Então olha para mim, deixa o que os profetas dizem para lá. Mas não é assim que Jesus trata as coisas. Jesus valoriza o Antigo Testamento. Né? E o Antigo Testamento é isso que o Caio fala, que é tão dispar do Novo Testamento. Jesus várias vezes utiliza o Velho Testamento para reafirmar o seu ministério. Então a gente vê aqui que não tem muito o que dizer, sabe? O próprio Jesus, que eles dizem que é a chave hermenêutica deles, utiliza o Antigo Testamento, fala que as Escrituras não podem falhar, né? A Escritura não pode falhar. Em João 10,35, a Escritura aqui é o Velho Testamento. A Escritura que Jesus está citando aqui em João 10,35 é o Velho Testamento, que tinha um cânon fechado ali na época de Jesus. Mas para o Caio Fábio, não importa que Jesus disse isso. Porque na realidade, o Caio Fábio, ele coloca Jesus como chave hermenêutica. Ele faz Jesus refutar o próprio Jesus, na visão dele. Não é só o novo refutando o antigo, Jesus refutando o antigo. Na prática, ele está colocando Jesus para refutar a si mesmo. Isso é uma incoerência lógica. E nós que somos os loucos. Mas geralmente os loucos mesmo, eles não têm eles não conseguem fazer um raciocínio lógico. O que eles dizem é tudo fora de lógica, né? Mas para terminar, eu queria mostrar aqui um post muito interessante do Wilson Paroski. É um grande teólogo, um dos maiores teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele fala um pouco sobre a questão de Jesus como a chave hermenêutica. E eu não poderia deixar de partilhar o filtro do Evangelho. Né? O Papa do Progresso, Jesus é o filtro do Evangelho. Quem foi que disse que temos que usar o Evangelho como filtro para definir quais declarações bíblicas aceitar e quais não? Jesus é que não foi. O Paroski pegou aqui.
Jesus não falou isso. Eles falam que Jesus é a chave hermenêutica, que o evangelho tem que ser o filtro, mas Jesus não disse isso em nenhum momento. Ou seja, eles já começam errando daí. Jesus não faz essa divisão louca da cabeça deles. Então eles já começam fantasiando um Jesus que não existe. Sendo assim, o suposto princípio interpretativo não passa no próprio teste. Ou seja, esse princípio interpretativo ali do evangelho como filtro, ele não passa no próprio teste de Jesus como chave hermenêutica. Porque Jesus nunca disse isso. Que só o evangelho é o filtro e etc. E nem poderia, porque Jesus reconhecia plenamente a inspiração e a autoridade das Escrituras de seus dias, o Antigo Testamento. Aí ele fala que já tratou disso num post anterior, Jesus e as Escrituras. Vocês podem ver lá depois. Ele jamais relativizou ou minimizou o que os profetas disseram. Inclusive ele cita alguns textos aqui que eu citei também. Por exemplo, Mateus 5, 17 a 20. Aí também ele cita Lucas 16, 31, João 5, 39 a 46. Além disso, pouco antes de concluir seu ministério, Jesus conferiu autoridade apostólica aos 12 e os tornou depositários de seus ensinos. E aqui mais algumas referências bíblicas. Ele inclusive deu a eles as chaves do reino. Não é um papo de chave hermenêutica, é só o que Jesus fala, o que os outros falam não interessa, só se eles falarem algo que Jesus também falou, mas aqui, ó, Jesus dá as chaves do reino para os seus apóstolos, autorizando-os a ensinar e preparar pessoas para o reino de Deus, dos céus. E aqui outras referências bíblicas, que vocês podem consultar aí depois, que está aqui na telinha que vocês estão lendo. E acrescentou, quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me amou, que me enviou. Então o próprio Jesus, ele também ele coloca os apóstolos ali como depositários da verdade. Que se rejeitasse o que os apóstolos disserem, estariam rejeitando ele também. Olha só. Interessante isso, né? Será que Jesus é a chave hermenêutica mesmo dessa galera? Parece que não, viu? Dizer que os escritos apostólicos precisam eles mesmos passar pelo crivo do evangelho soa no mínimo contraditório, né? Afinal, como foi que o evangelho chegou até nós se Jesus mesmo não deixou nada escrito? Jesus mesmo não escreveu nada. Exatamente. Nenhuma autobiografia ou coleção de ensinos. Jesus não escreveu. Quem escreveu foram quem? Seus próprios apóstolos, a quem ele deu autoridade. O evangelho chegou até nós justamente por meio daqueles a quem Jesus chamou, preparou e inspirou para serem suas testemunhas. E aqui mais algumas referências bíblicas, né? Destacando aí o chamado de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sem os apóstolos, portanto, incluindo-se o temporão Paulo, e aqui mais algumas referências, inclusive o apóstolo Paulo ele foi aceito, além de ser chamado pelo próprio Jesus, ele foi aceito pelo corpo apostólico esse que Jesus deixa muito claro que revela a sua verdade nos ensinos. Então, sem os apóstolos, incluindo-se o temporão Paulo, não haveria evangelho, tampouco haveria Cristo. Né? Não haveria Cristo sendo espalhado para as outras pessoas, né? O alvo favorito dos ataques é Paulo, o apóstolo que mais fez para universalizar e sistematizar a fé cristã. Paulo é questionado porque ele identifica o pecado de uma forma que não condiz com a agenda liberal, o que a gente citou aqui. Ele coloca como pecado, por exemplo, o relacionamento homoafetivo. Isso é contra a agenda liberal, por isso que eles atacam tanto Paulo. Mas quem chamou e comissionou Paulo não foi outro senão o próprio Jesus. E quem conta a história é Lucas, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho, que é um relato de Jesus Cristo. Que os progressistas falam que é a chave hermenêutica. Entende? Olha só. Que interessante, hein? E aqui mais umas referências bíblicas. Ou seja, essa coisa do filtro não passa de uma cortina de fumaça para tentar encobrir preferências e arbitrariedades pessoais. O resultado não é o cristianismo, mas uma caricatura grotesca do cristianismo. Então é isso. Esse Jesus não é o Jesus real. Eles usam o nome de Jesus ali para esconder as suas verdadeiras intenções.
Talvez o verdadeiro Jesus dessa galera seja Karl Marx, ou algum outro, ou Che Guevara, ou qualquer outro socialista que exista por aí, ou qualquer outro progressista, enfim. Mas a gente vê que é muito claro que esse ensino de Jesus como chave hermenêutica, de forma errada, como esses progressistas fazem, é um tiro no pé. Porque esse ensino não é endossado nem mesmo pelo próprio Jesus. Jesus valoriza os apóstolos, Jesus valoriza o Antigo Testamento, coisa que essa galera fecha os olhos. Porque para eles o que importa não é só tratar a Bíblia como um cardápio, mas tratar os ensinos de Jesus também como um cardápio. O que eles gostam, eles comem. E o que eles não gostam, eles descartam. Essa é a lógica que eles não querem contar para você, que o Caio Fábio não quer contar para você. Então você quer um curso teológico bom? Tem esse na descrição que eu indico para você. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.